Amém. Vamos então abrir a Bíblia hoje, partilhar aquilo que o Senhor tem sobre nós, para nós. Vamos continuar em Colossenses capítulo 3. A gente projetou o texto aqui para ficar mais fácil para todo mundo ler numa mesma versão. A partir do 8. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas agora, despojai-vos de todas estas coisas: da ira, da indignação, da malícia, da maledicência e das palavras torpes no falar. Não mintam uns aos outros, visto que já vos despistes do velho homem com suas práticas e vos revestistes do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Nessa porção o apóstolo Paulo vai nos trazer o conflito que é descrito na realidade que nos é posta ao nos relacionarmos com Jesus, no que tange ao que nós precisamos nos despir e ao que nós precisamos nos vestir. Repita comigo: despir e vestir. Chegamos aqui porque abrimos o Salmo 119 e nas palavras do Salmo 119, em alguns textos, nós vemos alguns elementos ligados à perseguição. Lembram? Sermos perseguidos sem causa. E por que chegamos a essa compreensão de vestir e despir? Porque esta é a crise que manifesta a perseguição. Porque a nossa compreensão de perseguição não é um evento, mas um conflito de valores que são diferentes, de uma realidade de onde fomos arrancados, e uma realidade que é transformada dentro de nós, e o nosso conflito com o meio que permanece na realidade da qual fomos arrancados. O relacionamento com Jesus implica que nós fomos arrancados de um comportamento, removidos de uma forma de ser, e lutamos para viver de outra maneira. O Evangelho de Jesus não é um rito mágico, é um exercício de caráter. Entendem isso? Esse talvez seja o ponto mais importante. O Evangelho da nossa geração, as igrejas da nossa geração, vivem falando de milagres, de transformações, de prosperidade, de coisas grandes. As coisas de fato só podem nos alcançar, e nós só podemos ver o Evangelho de Jesus de fato, quando as transformações acontecem dentro de nós. Na maneira como sentimos, como pensamos, isso se reflete na maneira como nós agimos.
como nós somos levados às vezes a crer que vamos fazer ritos, cumprir ritos, e esses ritos vão mudar o nosso caráter, quando na verdade a mudança de caráter implica em repensar a maneira de ser e refazer a maneira de agir. Tenho falado muito sobre isso. Como às vezes não lidamos com consciência nas nossas realidades financeiras, como não somos responsáveis com os nossos gastos, e depois vamos fazer campanha para a prosperidade, porque o diabo está comendo dinheiro. É fácil ouvir isso, né? Na verdade não houve responsabilidade nossa em lidar com o que Deus nos dá, não há compromisso com aquilo que Deus nos dá a nível de provisão, não há compromisso em termos alegria e prazer de vivenciar aquilo que a palavra nos ensina nos relacionamentos familiares. E então meus filhos se tornam rebeldes, eu vou fazer campanha de libertação para a família. Quando na verdade eu deveria ter mudado o meu comportamento. E a mudança de atitude deveria ser o que produz uma família que reflita, que manifeste os ensinos de Jesus. Está claro isso? A gente não faz e depois a gente faz rito. Seria a mesma coisa, mestre, de pegar um dos seus alunos se preparando para aqueles campeonatos mais difíceis e dizer para ele: você não precisa fazer absolutamente nada. Quando chegar na véspera eu vou orar por você e você vai receber toda a capacidade para ser campeão. É possível? Como que a gente consegue chegar a um condicionamento físico? Pelo exercício, pela repetição. Como você consegue chegar numa excelência técnica? Pelo exercício, pela repetição. Como você consegue viver o Evangelho de Jesus? Pelo exercício, pela repetição. Por isso o apóstolo Paulo vai trazer com graça o entendimento de que tem coisas que nós precisamos nos despir e coisas que nós precisamos nos vestir. Porque não é apenas fazer um rito e está tudo resolvido. É preciso exercício contínuo. Para tudo. E aí eu gostaria de mostrar a vocês, isso foi resultado até de uma conversa nossa entre eu e o Maicon, né? Ele me chamou a atenção para os tempos verbais que o apóstolo Paulo utiliza. Vamos lá, Juju. Quando ele fala, por favor, de se revestir do novo. Volta o texto para mim. Antes um pouquinho. Aí. O apóstolo Paulo vai usar uma expressão interessante. Volta um pouquinho antes. Aí, despojai-vos. Ele vai usar duas expressões que são imperativos aoristos. Aoristo é um tempo verbal, no grego, aspectual. O que é um aspecto? Não é o tempo da ação, mas é a forma como a ação é feita. Certo? Os verbos no grego, eles não se preocupam em dizer quando no tempo a ação foi feita, mas como ela é feita. Se ela é pontual, é uma ação acabada. Se ela é uma ação continuada, se ela é uma ação que ainda vai acontecer, certo? E esse particípio aoristo que o apóstolo Paulo, o imperativo aoristo que o apóstolo Paulo usa quando diz despojai-vos, e depois quando ele diz revesti-vos, e ele dá uma ordem, implica numa ação que ainda será feita. Certo? Então ele está dizendo, despojai-vos como uma atitude que ainda precisa ser tomada. Revesti-vos como uma atitude que ainda precisa ser tomada. E é uma ordem. Ele insta, ele insiste, ele ordena que a gente vá se despindo e vá se vestir. Certo? Que a gente vá se despir e a gente vá se vestir. É uma ação que ainda vai acontecer. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, desce Juju, por favor. Porque já vos despistes do velho
homem com as suas práticas, e já vos vestistes do novo, ele vai continuar no aspecto aoristo, mas ele vai usar uma outra expressão, um outro tempo, o particípio. E o que significa especificamente o particípio aoristo? Significa que essa ação é uma ação pontual. Ela não é despir e vestir, não é uma coisa que você fica despindo e vestindo. É pontual. Você veste e você despe. É uma ação que se completa. Entendem? Não é uma coisa que você vai despindo. Não é uma coisa que você vai vestindo. Você despe e veste. Não é uma coisa que você vai falando. É uma coisa que você fala. Não é uma coisa que você vai fazendo. É uma coisa que você faz. Entendem o aspecto pontual? Não é uma ação prolongada. Isso aí a gente traz muito do gerúndio do português, né? A gente tem até aquela discussão do excesso de gerúndios no atendimento de telemarketing, né? Nós vamos estar falando, nós vamos estar entrando em contato, nós vamos estar, né? É uma ação que não termina, nós vamos estar entrando em contato, então vai continuar entrando em contato a vida toda. A ideia do termo que o apóstolo Paulo usa quando ele diz, porque já vos despistes, é uma ação pontual. E porque já vos revestistes, é uma ação pontual. Agora, a grande pegada do texto e a grande sacada que o apóstolo Paulo desenvolve é que o verbo principal dessas orações é estar sendo renovado. Está sendo renovado. Por quê? Porque ele está num tempo aoristo também. Mas ele tem outra perspectiva. Ele é um particípio presente passivo. Então o que acontece? Não é uma oração, não é uma ação concluída, não é um aoristo, é um verbo no presente. E o presente para o grego é uma ação continuada. Por que é possível que eu possa me despir como uma ação pontual e me vestir como uma ação pontual? Porque entre o despir e o vestir, eu vou sendo renovado. Há mudanças em acontecimento. Entre o que eu vou tirando e o que eu vou vestindo. Entendem isso? Entre o que tem que sair do meu traço e entrar no meu traço. Entre o que tem que sair da minha prática e entrar na minha prática. E é interessante essa perspectiva do particípio presente passivo, porque uma ação passiva significa que o sujeito, ele não é ativo, ele recebe a ação. Então a melhor tradução é que nós podemos nos despir do velho e nos vestir do novo, porque nós estamos sendo renovados de forma contínua, processual. Porque é possível eu remover, porque é possível eu trazer para a minha vida, porque é possível eu despir e eu me revestir, porque eu estou sendo renovado. O novo que está sendo renovado. O novo que vai se tornando novo de novo. Sabe o que significa isto? Que o novo de ontem,
hoje não é novo, mas o novo que Jesus nos propõe em nosso caráter não é o novo de ontem, porque o novo de ontem já é velho, é o novo de hoje que se renova para amanhã, que continua em franco estado de transformação. Esse é o segredo do Evangelho. Sim, só que com ações pontuais. Na verdade, você vai se renovando, e essa renovação faz com que você ponha para fora e ponha para dentro. Entendem? Não é que você vai colocando para fora, você põe para fora. Não é que você vai colocando para dentro, você põe para dentro. E por que isso acontece? Porque as transformações estão acontecendo e o novo vai se renovando. Você não vai se despindo, você se despe porque mudou. Você não vai se vestindo, você se veste porque mudou. E essa mudança está em transformação. Está claro isso? Essa é a essência do Evangelho. É a ação do Espírito trabalhando em nós a vida de Jesus, o pensar de Jesus, o querer de Jesus, o sentir dele, morrendo a nossa vontade e operando a dele, morrendo as nossas importâncias e operando a dele, morrendo os nossos valores e importando os dele. Isso me dá uma apropriação muito interessante, Lília. Porque infelizmente o evangelho da nossa geração propõe que a gente pegue o melhor de Jesus para viver o melhor da nossa vida. Eu pego toda a bênção, toda a graça, toda a misericórdia de Jesus, todo o poder de Jesus para fazer da minha vida o que eu quiser, certo? Errado. Se você vai pegar o melhor de Jesus, saiba que é para que a sua vida seja semelhante a Ele. O que acontece é que a nossa geração está acostumada a lidar com Deus como se Ele fosse um grande menino de favor. E algumas realidades chegam ao absurdo de dizer, distorcendo o texto bíblico para lá e para cá, que nós temos a autonomia, a autoridade de reivindicar de Deus posições. Ora, me encontre uma única expressão nos ensinos do apóstolo Paulo, nos ensinos de Jesus, ou do apóstolo Pedro, ou dos demais apóstolos, onde você vai ver um posicionamento que diga que porque eu faço algo para Jesus, eu posso exigir dele qualquer coisa. Primeiro, que o evangelho funciona por graça e não por exigência. Tudo que nós recebemos é por favor e merecido. Em Romanos 11, o apóstolo Paulo vai pegar a gente e colocar a gente bem no nosso lugar. Porque a partir do verso 36 ele diz, porque quem deu primeiro ao Senhor para que possa ser retribuído? Quem foi o conselheiro dele para dizer para ele o que ele tem que fazer? E ele mesmo responde, ninguém. E ele vai dizer por quê? Porque dele, por ele e para ele, vamos dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Entendem isso? É uma relação de dependência, não de exigência. É uma relação de absorção. Eu absorvo a vida de Jesus e o Espírito me ensina a viver nela, e ela vai me enchendo, e à medida que isso vai acontecendo, eu vou me tornando o novo que se renova. Não está baseado em passos mágicos, não está baseado em negociação espiritual, mas em relacionamento. Graças a Deus está chovendo. Tenho nada que reclamar da chuva. Seja muito bem-vinda.
Se alguém tiver com uma gotinha aí, é só mudar de lugar. Não repara não que de vez em quando dá uma gotinha aí. Entendida essa perspectiva dos tempos? Em seguida, o apóstolo Paulo vai dizer que sobre estas coisas que nós devemos despir e vestir, há algo que precisa ser colocado sobre todas elas. Vamos lá, Juju? Deixa eu dar uma passadinha nisso aqui, apenas para a gente não deixar o texto para trás. Volta para mim, Juju. Já vos despistes do velho homem com suas práticas e vos vestistes do novo, que está sendo renovado em conhecimento segundo a imagem do seu Criador, para ser parecido com Jesus. E aí ele vai dizer que não há nada que seja diferente, e que isso não é para alguns e não para outros. Você pode ser judeu ou grego, eram as nacionalidades mais comuns. Você pode ser da circuncisão, que era a marca de ser judeu, o corte do prepúcio, ou você pode não ser circuncidado. E aí ele vai dizer, você pode ser bárbaro e até cita. Cita é uma referência aos indivíduos que nasciam numa região, uma cidade-estado chamada Sítia. E eles eram considerados os indivíduos mais rústicos da região. Eles eram os bárbaros dos bárbaros. Porque bárbaro para o grego era aquele que não tinha cultura grega, helênica. Bárbaro é aquele que não fala grego. Bárbaro é aquele que não tem cultura. E aqueles que nasciam na Sítia, dentre os bárbaros, eram considerados aqueles mais rústicos. Você pode ser servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Sabe o que significa isso? Que para viver este processo de transformação, não pesa sua etnia, sua condição social, sua capacidade intelectual, sua formação cultural, sua flexibilidade, sua articulação, sua capacidade de ser investidor ou de ser empregado. Não faz diferença. Por que não faz diferença? Porque não é a pessoa que conta. Cristo é tudo em todos. Repita comigo, Cristo é tudo em todos. Algumas pessoas me perguntam por que nós não temos cadeiras reservadas aqui na frente. E algumas pessoas às vezes chegam a me perguntar por que eu sou tão mulambento, que eu prego de tênis e camiseta. É porque aqui o dinheiro que você tem no bolso, a condição social que você tem não conta absolutamente nada. Conta o quanto você está interessado em viver em Cristo, que é tudo em todos. Você pode não ter R$1 no bolso para fazer chá. Ou você pode ter algumas coisas guardadas na sua caderneta de poupança ou nos seus investimentos. Para nós não faz a menor diferença. E para Jesus também não. Eu não sei de onde que a gente cria essa expectativa de falar e de distinguir na realidade da vida da igreja elites. Eu já disse isso para vocês algumas vezes. Elite para mim é marca de vaso sanitário. Já viram aquele vaso Elite? É louça sanitária para mim. Tem essa conversa de elite. Não tem essa conversa de uns poderem mais do que os outros, porque têm mais do que os outros, porque querem mais do que os outros. Todos nós aqui estamos debaixo de uma mesma realidade. Somos carentes da graça e precisamos da misericórdia de Deus. Querem saber quem é o primeiro? Sou eu, desesperado pela misericórdia do Senhor, porque eu preciso mudar as minhas atitudes. Entendem? Que não há uma elite que surfa e uma galera que rema.
O reino não tem distinção. O reino não tem distinção. Não olha a sua cor. Não olha a sua origem. Não olha quanto você tem no banco. Não pesa sua formação intelectual. Se você tem uma formação muito legal, excelente. Mas se você ainda é analfabeto, qual o problema? A graça é manifestada ao espírito e não ao intelecto. O perdão é ministrado ao espírito e não ao intelecto. A vida é ministrada ao espírito e não ao intelecto. Está claro isso? Amém? Podemos seguir? Há uma expressão que eu gosto muito na palavra do profeta. Ele diz que haverá uma voz por trás de vocês dizendo o caminho. E ele diz, e nem os loucos errarão o caminho. Nem o indivíduo que é cognitivamente incapaz. Até a estes o Espírito pode ministrar graça e vida. Essa é a razão pelas quais as nossas crianças ficam conosco todo o tempo. Elas fazem um barulhinho? Fazem. Dão um trabalhinho? Dão. Mas elas recebem da mesma forma, do mesmo Espírito. Porque eu creio que enquanto nós estamos ministrando aqui, o Espírito está ministrando a elas também. Enquanto nós estamos recebendo a palavra aqui, elas são capazes de entender coisas muito mais extraordinárias do que a gente imagina. Já tive testemunhos de pais que trouxeram os filhos, colocaram os filhos lá no fundo, e depois eles começam a perceber os filhos conversando sobre aquilo que foi ministrado, sem que eles nem estivessem prestando atenção. Porque eu sei que o Espírito faz isso. Ele ministra aos pequeninos de uma forma extraordinária. Não é a sua capacidade intelectual. É o quanto você está disposto a ser renovado. Do novo que se renova, se despir do velho e se vestir do novo. Amém? Amém? Vamos continuar? Sobre tudo que você vai se revestir, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Jesus perdoou, perdoai vós também. E sobre todas estas coisas que você se veste de uma a mais. Qual? E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. Porque se não houver amor, todo o restante não vale nada. Ainda que eu falasse a língua de anjos e de homens, ainda que eu tivesse os dons de línguas mais miraculosos, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, ainda que toda a revelação me fosse dada para que eu compreendesse as coisas mais extraordinárias, ainda que eu tivesse o dom de fé, ainda que eu dissesse para um monte, levanta-te e lança-te no mar, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e eu repartisse tudo que eu tenho com aqueles que precisam, se eu não tiver amor, será como um metal que soa, como um sino que tine, para nada se aproveita. O apóstolo Paulo usa duas palavras quando ele descreve o amor. Ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Ele vai usar dois termos interessantes. O primeiro descreve a ideia de conexão, de ligamento, de amálgama.
de alguma coisa que torna duas coisas uma coisa só. Você vai construir uma parede? Como é que você faz? Assenta tijolos diferentes, ligados por uma massa de cimento, que é uma amálgama. E ela vai tornar uma grande quantidade de tijolos uma só parede. O apóstolo Paulo diz que o amor é isso. É o que junta os diferentes e os torna compactos, completos. Não precisa ser igual, basta estar amalgamado. E o amor é esse vínculo, é essa massa que transforma muitos em um e que completa, que unifica. Amor não é de boca, é por palavras e por obras. Amor é por gestos, é por atitudes. Nós vamos voltar aqui num determinado momento. Essa ideia de perfeição, de completude, de diferentes que são postos juntos para viver como iguais, é completada na ideia do apóstolo Paulo quando ele fala sobre paz. Vamos lá, Juju? E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um corpo, como uma unidade, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Ele vai começar a falar da maneira de viver. Se há perdão, se há graça, se há benignidade, se há bondade, se há entranhas de misericórdia, então isso começa a gerar uma maneira comum de viver. Isso começa a gerar um desejo de viver junto, de repartir as mesmas coisas. Entendem isso? A palavra paz, ela vem de um verbo que entre os verbos gregos são considerados verbos primários. O verbo eiro, e a palavra paz vem da expressão grega eirene. Eiro significa aderir a alguma coisa, apegar-se a alguma coisa, colar-se a alguma coisa. O apóstolo Paulo não vai falar de paz no sentido de plenitude, de equilíbrio. Ele vai falar de paz no sentido daquilo que nos torna juntos e faz conviver pacificamente, querendo o melhor um para o outro. Uma das coisas que traduz a expressão paz é querer o melhor. A ideia é que os judeus carregavam e os hebreus, quando manifestavam nos seus cumprimentos uns aos outros, shalom. Já ouviram falar? Que é traduzido por paz. Na expressão mais primária do hebraico significa tudo vá bem a você. A ideia que o apóstolo Paulo constrói com a paz é a ideia de querer o melhor para o outro, conviver com o outro desejando o melhor para ele, constituir relacionamentos que se completam no desejo honesto e sincero de que o outro esteja bem. Porque fomos chamados em um corpo. Se o outro está bem, então isso me faz bem. São exercícios de convívio, de relação, de proximidade. Despir e vestir para aprender a viver junto, querendo o melhor para os outros.
Como que às vezes o querer mal é gratuito, né? O que o apóstolo está dizendo é que a gente precisa aprender a querer bem de forma gratuita. Querer o bem do outro sem ver o seu, sem se preocupar se você vai receber alguma coisa em troca. Neste finalzinho, o apóstolo Paulo dá o tiro de misericórdia. Sede agradecidos. Por que estamos tratando de tudo isso? Porque o Salmo 119 nos diz que a lei de Deus é o nosso prazer. O que Ele pensa a nosso respeito é o que nós ansiamos pensar e sentir. Então tudo isso está sendo construído a partir da ideia do Salmo 119, de relação com o que Deus pensa a meu respeito. Com o preceito, com o mandamento, com a lei, com o padrão. Estão lembrando onde começamos? E como isso precisa ser o nosso prazer e não a nossa obrigação. E como a lei não é algo imposto de cima para baixo, mas é algo que enche o nosso coração de alegria, de favor. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Por que o conflito termina no despir e no vestir? Porque quando aprendemos a nos vestir destas coisas, então vamos começando a aprender a viver em paz. Em paz com os nossos próprios conflitos. E mais do que isso, em paz com aquilo que também não dá certo. Porque gratidão significa ser maior do que a expectativa. Ser agradecido significa não se incomodar se as expectativas não se cumprem. Não se frustrar. Sabe o que é o contrário da gratidão? A murmuração. Sabe o que é murmurar? É reclamar do que não aconteceu, do que não deu certo. Então ele vai dizer, se você vive em paz, então aprenda a desfrutar dessa paz, aprendendo a lidar até com aquilo que não deu certo, sendo agradecido e não murmurador. Então nós podemos estar em paz com os que estão ao nosso redor e podemos estar em paz dentro de nós mesmos. Gratidão, ser agradecido, significa contentar-se alegremente com o que tem. Não significa que você não possa querer, mas significa que não ter não te frustra. Querem um exemplo das principais causas de ansiedades, de frustrações e de vazios espirituais? Quando nós começamos a questionar por que não temos, por que não deu certo, por que comigo não, por que acontece com os outros não acontece comigo, por que a grama do outro é mais verde. Olhamos por cima do nosso muro, nosso vizinho e a grama dele está verdinha, a nossa está seca, a gente diz, por que a grama dele está verde? Ao invés de sermos agradecidos e de nos bastarmos naquilo que temos, para que possamos criar uma plataforma para receber graça, porque quando eu sou agradecido, eu me abro para a graça. Quanto mais eu sei que não tenho, mais aberto eu estou para a graça. Quanto mais eu sei que não sou, mais aberto eu estou para a graça. Quanto mais eu sei que não dou conta, mais aberto eu estou para a graça. Quanto menos de mim, mais dele. Mas a reclamação e a murmuração é exatamente o contrário disso. É a inquietação constante de por que não dá certo.
E aí a gente vende a nossa paz, tentando encontrar razões que não se procuram. Enquanto deveríamos desfrutar da gratidão pelo que temos, para abrirmos condições de graça, de recebermos mais. Eu sei que a parábola dos talentos que Jesus conta não trata especificamente disso, mas ele trata de você granjear, de você multiplicar aquilo que recebeu. E o indivíduo que recebeu 1 talento e teve medo, disse: eu sei que o meu Senhor é severo, eu sei que Ele ajunta onde não espalhou, e Ele quer colher aonde não semeou, então eu vou pegar esse talento, eu vou guardar ele, porque eu tenho medo de perder esse talento ao trabalhar com ele. Eu não estou falando de talento no sentido de talento, dinheiro. O Senhor, quando viajou, deu a esses indivíduos dinheiro, para que eles trabalhassem e multiplicassem esse dinheiro com o seu trabalho. Quando nós recebemos graça de Jesus, nós também recebemos porções de vida, que nós devemos trabalhar. A graça é uma coisa que precisamos trabalhar, multiplicá-la em nosso entendimento. Assim como o talento recebido por aqueles homens. E a maneira de multiplicar a graça é ser agradecido. Ações de graças. Quando Jesus termina aquela parábola, ele diz que quando o Senhor voltou a prestar contas com aqueles homens, e ele vai àquele homem que não multiplicou nada do que tinha recebido, ele diz: até o que tem lhe será tirado. Às vezes nós abrimos mão exatamente da nossa gratidão, porque até o que nós temos a sensação que nos é tirado, ou jogamos fora, por causa da murmuração, da reclamação, da insatisfação, porque as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos que elas fossem. Seja bem-vindo à vida real. A maior parte das coisas não serão do jeito que a gente sempre sonhou. Nós precisamos construí-las, granjeá-las, multiplicá-las, semear e colher. Esse é o princípio da gratidão. Quando você entende que o pouco não é uma frustração, o pouco é uma semente. Quando você entende que o não é uma frustração, o não pode te indicar um outro caminho, um outro propósito. Quando você entende que o ainda não é uma frustração, mas é uma possibilidade. E que não há palavra mais libertadora nessa vida e que nos fortalece mais do que o não. Alguns anos atrás, uma cantora brasileira cantava o poeta nos versos de uma música, de uma canção muito interessante. E um desses versos diz: a arte de sorrir cada vez que o mundo te diz não. Não é libertador para quem diz e para quem ouve, porque o não nos ensina a desapegar do que não é importante.
Não existe vida onde só existe sim. Não existe vida real onde tudo acontece do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, porque a gente quer. E quando a gente aprende a lidar com os nãos, a gente se torna mais forte. A gente se torna mais crítico. A gente é capaz de avaliar as próprias situações. A gente é capaz de procurar outros caminhos, de encontrar outras saídas, de criar alternativas. Essa é uma grande preocupação que eu tenho com a geração que está crescendo. Tenho ouvido sempre isso em vários lugares. É uma geração que não sabe ouvir não. Pois muitas vezes não é uma bênção incontável que nos permite coragem para fazer diferente. Porque as coisas não vão ser toda a vida do jeito que a gente quer. E nem acontecerão no nosso tempo e nem da nossa maneira. Então os nãos nos tornam mais fortes. Os não nos tornam mais capazes. Os nãos nos tornam mais pensadores, mais críticos. O não nos permite procurar alternativas, nos mobilizarmos. Mas se você pega os seus nãos e os torna em reclamações, a única coisa que você encontra é amargura e murmuração. Faça dos nãos possibilidades. E você vai ver que a vida vai ter outro tom, outra cor, outra pegada. Tira o que não deu certo na Bíblia, na vida daqueles que serviram ao Senhor, e vê o que sobra. Já falamos sobre isso. Pega a vida de Moisés. Deu tudo certo. Foi tudo 100%. Tudo sempre sim. Não. Pega a vida de José. Foi tudo sempre certo. Tudo 100%. Nada deu errado. Não. Pega a vida de Davi. Foi tudo 100%. Tudo sem erro. Tudo do jeitinho que ele sempre quis. Não. As dores, os sofrimentos e os nãos que a vida nos dá são oportunidades de crescer. E devem ser recebidos com gratidão e não com murmuração. Sabe qual é o maior inimigo do excelente? É o bom. Sabe por quê? Porque você está tão acostumado com o bom que você não procura o que está acima dele. É aquela velha história da menina que pegou a moedinha que tinha ganhado e jogou dentro de um vaso chinês. O vaso era caríssimo. E ela ganhou uma moedinha de R$1 e jogou lá dentro. E depois ela enfiou a mão para tirar e fechou a mão dentro do vaso. E ela não soltava a moeda porque a moeda era dela. Mas o vaso valia milhões e a moeda apenas R$1. E o pai oferecia para ela outras opções. Eu te dou 10, eu te dou 100. E ela, eu quero a minha moeda. Se fosse minha filha, tinha levado um chega para lá. Porque eu ia ensiná-la a ouvir não. Mas entendem a história? Onde uma coisa muito mais preciosa precisa ser destruída porque você está apegado a uma coisa muito menos preciosa. Às vezes o que muda a nossa percepção do que é precioso é um não, que não nos permite continuar
no conforto da comodidade. Um não nos leva a patamares diferentes. Por isso que o apóstolo Paulo diz que... Apóstolo Paulo que diz? A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. É Jesus. Jesus diz que aquilo que nós devemos nos posicionar é sim, e se é sim, é sim. Não, e se é não, é não. Não tem meia conversa. Não tem mais ou menos que sim, ou mais ou menos que não. Não tem pode ser que seja, mas também pode ser que não seja. Não tem essa história de não ser sim e sim ser não, depende da intenção. Se o sim nos alegra, o não nos fortalece. Saudade de você, guri. Se o sim encaminha, o não encoraja. Se o sim abre chances, o não abre novas possibilidades. Sede agradecidos. Agora, por fim, aonde eu gostaria de chegar, é onde nós vamos começar na próxima semana. Vamos ler juntos? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Estava ansioso para passar a ministração de hoje, para chegarmos nesta expressão: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Porque esta é a essência do Salmo 119. A lei que é o meu prazer, o mandamento que é a minha delícia, o preceito que é o meu favor. O que Deus pensa a meu respeito habita em mim abundantemente. Se os irmãos querem saber qual é a chave para compreender o Salmo 119, são estas palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3. Que o que Deus pensa a meu respeito, revelado em Jesus, habita em mim, vive comigo, reside dentro de mim e não fora. Não é um parâmetro que eu tenho que obedecer como uma regra. É a palavra que me muda de dentro para fora. É a palavra que habita em meu espírito e não apenas em meu intelecto. É a palavra que é gerada por uma obediência, não porque eu concluo, mas porque ela é gerada dentro de mim. E eu estou ansioso para abrir esse texto na próxima semana, para a gente poder comer junto o que o Senhor vai nos servir nessa porção. Amém? Amém? Sei que não é muito fácil dizer amém para um monte de coisa dessa, né? Mas são reais. Essa palavra é vida e nós precisamos nos apropriar dela. Vamos ficar de pé?